Boa tarde a todos e boa tarde também a quem nos assiste através da TV Harmonia. Hoje nós estamos, com um tema interessante, mas que a gente vem falando sobre ele especialmente dia de sexta-feira. Vocês já ouviram falar de cura de diversas formas. Claro que nem todos estão sempre presentes, né? Aquelas pessoas que já terminaram o seu tratamento e que alcançaram o que vieram buscar, normalmente elas partem para outros trabalhos na casa e necessariamente não estão nas sextas-feiras. E muita gente chega nova quando começa o seu tratamento. Mas eu sei que muitos já ouviram várias vezes falas diversas e variadas sobre cura. Então a gente vai tentar refletir hoje de uma forma um tanto quanto diferente sobre a cura. Porque sabemos que a doença é um desequilíbrio, algo está em desarmonia. Se olharmos só para o corpo físico, nós observamos que há uma desarmonia no corpo físico, seja porque ele está lutando com uma bactéria, com um vírus e está em desequilíbrio, seja porque sofreu algum trauma provocado por algum acidente, ou ainda está sofrendo do ponto de vista da mente, da depressão, de uma verdadeira doença mental e de um processo obsessivo. Então, sempre algo estará em desequilíbrio. E é natural que cada um de nós, ao vermos o corpo físico doente de qualquer forma que se apresente essa doença, nós nos preocupamos e muito. E geralmente pensamos que precisamos nos curar. A ameaça imediata nos parece sempre a morte, ou então uma doença que nos tire das atividades que nós estamos acostumados a praticar e que nos faz bem, que nos sentimos bem em realizar. Talvez também nos afaste das pessoas, porque não podemos, durante um período de doença, estarmos nas atividades sociais o tempo todo. Mas, em última instância, o que mais preocupa a cada um de nós, quando este corpo se mostra adoecido, é exatamente com o desencarne. Então, corremos para procurar uma cura, a cura deste corpo físico. E achamos que esta é a nossa meta. E tornamos essa busca da cura deste corpo físico como uma grande meta, pelo menos no momento. Isso acontece porque, na maioria da nossa vida, encarnados, nós nos identificamos tanto com as coisas materiais e com os processos que envolvem a vida no corpo físico, que terminamos esquecendo que somos espíritos. E começamos a agir como se este momento aqui, este corpo assim, aqui, seja tudo o que eu tenho, tudo o que eu possuo. Nós nos identificamos e achamos que somos apenas isso. Essa personalidade transitória, esse personagem que estamos representando neste momento e nesta encarnação, e esquecemos de que há muito mais por detrás disso. Mas, na verdade, ainda que seja louvável buscar a cura do corpo físico, nós deveríamos imaginar, nós deveríamos pensar e nos lembrar que somos espíritos eternos, imortais, né? Pelo menos imortais. E que, sendo espíritos imortais, nós sabemos que este corpo foi organizado por nós. E que todas as experiências relativas ao momento em que estamos vivendo na carne foram também organizadas por esse espírito. E que esse espírito tem uma intenção quando ele organiza a experiência de uma encarnação. E o corpo faz parte dessa experiência. Da mesma forma que os pais fazem parte. Nós não somos filhos de quem somos neste corpo por acaso. Tem todo um conjunto de experiências, de filiação, de circunstâncias, de status social, de situação de pobreza ou riqueza, que foi por nós definidos antes da encarnação. E o objetivo era que nós tivéssemos o maior proveito e pudéssemos continuar o nosso progresso.
Então, na verdade, nós deveríamos nos preocupar com este ser imortal, esse espírito que somos, que é, na verdade, quem pode ou não, entre aspas, adoecer. Porque quando a doença chega no corpo físico, já é uma materialização do que acontece no espírito. Alguma relação ele tem com o que é eterno. Ou porque, no momento da encarnação, durante o período da encarnação, cometemos alguns abusos, ou porque já tínhamos antes uma determinada dificuldade antes de reencarnar, e que encarnando, essa dificuldade se materializou através de um corpo doente desde o nascimento, ou que adoeceria depois. Então, nós temos duas formas de adoecer. Ou seja, adoecer no sentido de manifestar no corpo físico um desequilíbrio. As duas são, ou eu criei algo nesta vida, ou eu trouxe em mim, enquanto ser espiritual, uma circunstância que me causa sofrimento ou dor e que eu preciso passar isso para o corpo físico. Porque quando somos espírito, nós também sofremos, dependendo da situação em que nos encontremos, dependendo do nosso grau evolutivo. Então, vocês imaginem o que é viver uma vida aqui na Terra, cometer alguns abusos, alguns equívocos, que às vezes para nós nem parece uma coisa nem outra, mas que ao desencarnarmos, a nossa visão amplia. Nós vemos as consequências dos nossos atos, nós percebemos claramente o que foi que nos moveu aquelas ações e, de repente, a gente descobre que cometemos um grande erro. Às vezes, na própria encarnação, a partir de certa idade, a gente olha para trás e se sente aborrecido com algumas atitudes. E isso incomoda o indivíduo. E ele se sente em desequilíbrio. E ele gostaria de ver reorganizado o que ele desorganizou. Se foi injusto com uma pessoa, gostaria de ter a oportunidade de retificar essa ação, que não foi a ação melhor que ele poderia ter realizado. O mesmo acontece com o espírito. Ele, sem um corpo físico, vê muito mais detalhes do que ele via antes, então ele se sente angustiado, ele se sente sofrido, ele quer tirar como que essa mancha dele. Ele quer se ver livre daquela experiência que ele provocou e causou dor ao outro e a si mesmo. Então, muitas vezes, esse estado de desequilíbrio exige um corpo físico para onde vai se transferir esse desequilíbrio. Então, na verdade, a doença, nesse caso, seria como que expulsa do espírito. O espírito estaria liberto, como manifestando essa doença no corpo físico. Então, em princípio, a gente olharia uma pessoa doente no corpo físico e poderia dizer, principalmente aquelas que já nascem assim, poxa, essa pessoa está doente. E, na verdade, ela estaria num processo de cura. Ela estaria se curando através desse corpo. Porque na medida em que o espírito como que expele a doença que está nele para o corpo físico, ele vai se purificando. E ao deixar o corpo, ele se encontra no estado de equilíbrio que ele necessita e em condições de usar todos os seus recursos espirituais, que ele, em estado de doença, em estado de desequilíbrio, não poderia utilizar. Então, a gente sabe que toda doença, todo desequilíbrio, ele tem origem no espírito. Então, deveríamos pensar nessa particularidade, para na hora de pedir a nossa cura, nós nos preocuparmos também com a cura maior. Porque a cura do corpo físico, a gente tem várias ao longo de nossa encarnação. Nós adoecemos como crianças e ficamos curados. Na mocidade, na juventude, quanta gente pega tantas e tantas doenças e depois fica curado. Podemos também pegar doenças graves, câncer, coisas até que a medicina nos diz que a gente não tem possibilidade de cura e no final ficarmos curados. Mas esse corpo é um corpo provisório. De alguma forma ele vai se esgotar algum dia. Nós podemos nos curar de uma doença e pegar outra doença. Não sabemos quando é que vamos ficar seriamente doentes, porque às vezes uma pessoa idosa não tem doença nenhuma, vive anos e anos, e uma pessoa jovem, que aparentemente está saudável, pega uma doença grave,
desencarna, ou às vezes não é nem doença, é um atropelo, um acidente natural, um acidente provocado, as balas perdidas, né, que Divaldo diz que cada bala perdida tem o nome da pessoa para onde ela vai, não existe bala perdida. Então, de alguma forma, nós temos que nos dar conta, temos que trazer para a nossa consciência, embora resistamos ao máximo a isso, que este corpo é finito. Ele pertence à matéria. Ele tem vida graças ao espírito. É o espírito que faz este corpo se manifestar dessa forma. Se o espírito está afastado, apenas é matéria inerte, que não se mexe, não funciona, não faz nada. Quem vitaliza este corpo é o espírito, e ele vitaliza de acordo com as necessidades dele, inclusive o tempo de vida no planeta Terra. Mas nós também temos muita dificuldade, porquanto a gente não consegue ainda perceber o nascimento e o desencarne como processos de uma coisa chamada vida. A vida não se interrompe na morte do corpo físico, nem se interrompe no nascimento. Ela é um contínuo. E essas experiências fazem parte deste contínuo. A cada experiência de renascimento e a cada experiência de desencarne, nós sofremos choques no perispírito, choques biológicos, e esses choques são necessários para avançarmos no nosso processo evolutivo. Assim, nossos corpos vão melhorando de qualidade na medida em que nosso espírito também melhora, na medida em que nosso espírito se eleva, em que nosso espírito vai deixando a ignorância e vivendo mais a realidade espiritual. Então, para cada indivíduo, como para a coletividade em geral, com o passar das encarnações, cada vez ela se torna mais fácil encarnar e desencarnar. Em planetas mais evoluídos do que o nosso, a desencarnação é um tempo pequeno e as pessoas planejam imediatamente a volta para resolver o que ainda não tinham resolvido, porque eles já conseguem, pela sua natureza mais elevada, habitar corpos também mais sutis, que permite a lembrança de que são espíritos, de que estão em atividade, então eles encarnam e desencarnam sem grandes problemas. É claro que no nosso momento evolutivo, para nós, ainda é traumático a experiência do desencarne e a experiência do desencarne do outro. Mas precisamos, antes de tudo, termos essa consciência de que esta doença, ela nada mais é que uma representação de algo que precisa ser feito em outro nível. Então, deveríamos pedir, na verdade, a cura desta alma, que se perde nas experiências reencarnatórias e se esquece quem é. Se esquece de sua origem divina, se esquece de Deus, se esquece do que é mais importante, se esquece de quem é. Todos nós trazemos projetos encarnatórios, experiências que precisamos viver, experiências que corrigem os nossos equívocos e experiências que impulsionam o nosso progresso. Isso é a reencarnação. E nessas experiências, muitas vezes, a gente se perde, se afasta, não completa, não realiza. Então, a gente depois começa, como consequência de tudo isso, várias situações de desconforto e de doença. Mas se a gente cura a alma, a vida fica mais fácil. Precisamos cada vez de menos doença, precisamos cada vez de menos tragédias nas nossas vidas, porque todas essas coisas, elas surgem como um despertamento, porque algo em nós, o espírito, ele vigia, ele opera e ele acompanha o nosso desempenho, que é o nosso próprio espírito, como estamos nos saindo. E esse espírito avalia para nos trazer sempre para o propósito ao qual nos comprometemos a reencarnar. E quando nós estamos nos desviando, ele faz ajustes em circunstâncias, no corpo físico, em algo em nós, para nos fazer retornar novamente ao caminho. Nós conhecemos, por exemplo, quando pensamos na história, né, dos indivíduos, a gente pensa como, na maioria das vezes, nós resistimos durante um tempo à nossa tarefa espiritual. Nós temos como exemplo de uma doença da alma, vamos dizer assim, a história de Paulo de Tarso, né, que foi o grande divulgador do cristianismo. Mas antes, quem era Paulo de Tarso? Ele tinha se comprometido no mundo espiritual
com o desenvolvimento do cristianismo, com a propagação do cristianismo. Mas quando ele reencarna, e o planejamento encarnatório dele cuidava bem disso, né, ele reencarna dentro do judaísmo, porque como é que ele poderia introduzir o conceito de Deus bom que viria com Jesus fora do judaísmo? Ele não seria levado a sério. Então ele vem, estuda amplamente, né, se torna judeu, está tudo acertado. No momento devido, Jesus reencarna e ele, naturalmente, passaria a desenvolver o cristianismo. Mas o que é que ele faz? Ele se apega ao judaísmo e começa a acreditar que o cristianismo, que as palavras de Jesus, que os seguidores de Jesus são uma ameaça. E ele sai perseguindo os cristãos. Ele sai por tudo quanto é lugar, destruindo o que ele puder, porque ele acha que é uma grande ameaça ao judaísmo, o cristianismo. Então ele se desvia da sua meta, né? A sua programação, ele sai dela e começa a agir de forma equivocada. E durante esse processo ele só é vencido quando, uma vez que ele vai viajar e já estava pensando, já tinha em suas mãos as cartas de quem ele podia matar, eles prender e tudo mais, no caminho ele encontra com Jesus, né? E Jesus tinha dito que ele, Paulo, era o vaso escolhido pelo próprio Jesus para propagar o cristianismo. E aí Jesus aparece para ele, e o nome dele ainda é Saulo, porque ele ainda não é um cristão, e pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E bastou só isso, para Saulo se dar conta de quem ele estava diante, né? Então ele vê aquela luz toda e fica cego. Cego da visão física, mas também ele dá-se conta dos aspectos das sombras em que ele está envolvido, do equívoco dele, porque ele era sincero à experiência divina, mas radicalizou e se apegou e não pôde fazer o processo continuar. Problemas com poder, problemas com fé, mas fato foi que ele não pôde continuar. Mas quando ele vê Jesus, ele toma uma consciência e a resposta dele é: Senhor, que queres que eu faça? E aí Jesus diz a ele o que ele deve fazer, e ele fica cego durante um tempo, e Ananias, que era quem ele ia matar, é quem vai curar os olhos dele. E Ananias, quando Jesus se apresenta e pede para curar, ele próprio diz: mas quem? O Senhor está falando de Saulo, aquele que persegue a todos nós, aquele que faz vítimas entre os cristãos? E Jesus disse: ele mesmo. Com o tempo ele saberá quanto terá que sofrer por minha causa. E aí ele vai e cura Paulo, que fica algum tempo em meditação e depois começa todo o trabalho dele e se torna um fiel cristão, inclusive com condições de, entre os judeus, explicar da melhor forma possível a visão cristã, de perpetuar a ideia cristã de um Deus que é bom, que é generoso, que é pai, que é justo. Pai ele já era no judaísmo, mas que é bom, que perdoa, que não distingue filhos, que qualquer criatura dele é filho e para quem ele é generoso. O que é isso senão uma cura? Cura de uma doença que estava fazendo com que Paulo saísse do seu caminho, que estava fazendo com que ele se tornasse um criminoso. Mas ele tinha algum nível de merecimento para isso, porque apesar dos atos equivocados, a vontade dele era de servir ao divino. Internamente, ele estava disposto a encontrar o divino, a trabalhar para o divino, a servir o divino, embora os atos e a interpretação da época, né, condicionado por um ego, condicionado a uma cultura, fez com que ele não pudesse compreender a extensão do trabalho dele e ficou somente prisioneiro do judaísmo, que era a religião a qual ele pertencia. Então, o que ele obteve foi uma cura. No processo de cura, ele ficou temporariamente cego, mas todo o processo foi interno. Todo o processo mostrou que ele poderia estar pronto para o trabalho necessário. E ele ficou pronto e saudável e realizou o trabalho dele. Então, todos nós somos, de alguma forma,
convocados para essa tarefa, que é a tarefa do nosso processo evolutivo, que é a tarefa de dar conta da experiência que nós vivemos neste planeta, não apenas para nos regalarmos, mas para realizarmos o nosso progresso, para conseguirmos realizar a vontade divina em nossas vidas. São Francisco de Assis também tem a sua história, né? Na mocidade era quem? Farrista, gostava dos amigos, gostava de namorar, gostava de beber, gostava de festas e mais festas. E lá se vai ele. O pai considerava ele um perdulário, mas achava que era uma boa imagem para a família dele, mostrava a todo mundo que ele era um comerciante rico, porque o filho esbanjava dinheiro, pagava as farras todas dos amigos. E São Francisco vai, e aí chega um determinado momento que tem as guerras, né, santas, e aí ele vai convocado, como todos os amigos dele, ele faz questão de ir, lá se vai São Francisco para a guerra. Vocês compreendem a diferença entre um ser como São Francisco, tão pacífico, né, amigo da própria natureza, incapaz de fazer mal até ao próprio fogo, que ele não quer apagar, porque também criado por Deus. Imagina ele, anos antes, indo para a guerra, matar, entrar em luta com outro ser, tirar a vida de outro ser, mas ele quer ir, vai para essa guerra. Só que ele não consegue lutar porque ele adoece. E aí ele sai da guerra sem matar ninguém e sem ser ferido. A doença é grave, ninguém sabe que doença é, mas ele se recupera. Quando ele se recupera, ele ainda não está curado. A cura dele ainda não aconteceu, aconteceu a cura do corpo, mas a cura da alma não aconteceu. O que é que ele faz? Se alista novamente e vai novamente para a guerra. E o que é que acontece? Novamente ele adoece, novamente ele volta para o hospital e não pode continuar na guerra. Novamente ele não mata ninguém, não fere ninguém, nem é ferido. Então ele volta novamente, até que finalmente nessa segunda vez, ele começa a refletir, ele começa a se desinteressar das festas. Já não adianta mais convidar São Francisco de Assis para as festas, porque ele já está enjoado. Algo aconteceu nele. Esta doença que aos nossos olhos, quando apenas vemos o lado material, parece uma coisa apenas incômoda, mas ela é um processo de transformação do próprio espírito. É uma necessidade em algum ponto. Ainda precisamos dessas coisas para despertar. Se ele não adoece, ele tinha ido para a guerra, ele tinha matado, ele tinha se desviado totalmente do compromisso dele, que ele mesmo firmou para ele. Não é um compromisso que alguém ditou para ele. Ele, no tempo do Espírito, ele decidiu o que ele precisava para ele, e ele se comprometeu em servir também o cristianismo. E um espírito desse nível ainda é capaz de fazer esse tipo de coisa. E aí, ele, na segunda vez, ele já não quer mais, já não quer mais, já não quer mais. E aí vai passeando um dia quando ele tem um encontro com Jesus também. E Jesus diz a ele o que deseja, e ele abandona tudo, deixa tudo dele e segue o caminho espiritual dele, né? E aí o pai já está querendo que ele volte, tudo, porque fica sem dinheiro, sem nada, ele tira a roupa toda e sai nu pela cidade, deixando tudo do pai, porque ele não quer mais dinheiro nenhum. E ele vai se tornar um pobre, né? Funda uma organização e vai trabalhar sempre em função dos pobres. E aí você pode olhar e dizer, do ponto de vista social, São Francisco decaiu. Você pode imaginar também, do ponto de vista da época, será que ele enlouqueceu, como o pai dele acreditava? Enlouqueceu. Um homem rico, que tinha um futuro pela frente, podia se casar com as mais bonitas das mulheres daqui, com as das mais ricas mulheres daqui. Como é que ele pega e faz uma coisa dessa, larga tudo e vai seguir Jesus? Complicado. Então, esse olhar material do pai dele, agora é que ele tinha adoecido, ele tinha enlouquecido. Mas ao olhar do espírito, ao olhar mais amplo, a quem tem um olhar que não está somente vinculado à experiência material, foi a grande cura dele. Ali ele se realizou, ele foi feliz, ele se completou, ele conquistou exatamente o que ele desejava. Então, essa cura espiritual é uma cura no nível mais profundo, que talvez não dê uma resposta à sociedade, não dê uma resposta aos meus desejos pequenos, mas certamente
ela é a verdadeira cura, porque é aquela que faz novamente a nossa ligação com o divino e com o que não é perecível. De que adianta a gente se ligar tanto e ter tanta paixão por aquilo que vai terminar e que vai acabar? Tudo aquilo que é provisório. O espírito, em algum ponto, ele observa a minha experiência no corpo, eu me observo, eu, enquanto espírito, observo minha experiência no corpo. Mas eu sei que vai passar. E nós temos esse medo tão grande porque nos identificamos com o ego. O ego, de fato, morre. Alguns aspectos do ego morrem logo, imediatamente, após o desencarne, porque a noção de tempo, a noção de espaço é perdida, né? Os detalhes que fazem com que a gente se diga eu, com que a gente se identifique, como os nossos papéis que exercemos, né, as nossas qualidades, não tem sentido do lado de lá. Para um espírito, que importa determinadas coisas, né? Não tem a menor importância. Então, fica desorientado. Então, este ego tem medo da morte. E é natural que ele tenha medo da morte. Mas o espírito imortal, não. Ele não tem medo. Ele, inclusive, organiza o próprio desencarne. Porque ele sabe que isso não é um término. Isso faz parte do processo muito mais amplo, que é o processo da vida, que é o processo de viver. E que não tem a ver necessariamente com experiência. Claro que a experiência material faz parte, o espírito precisa dela. Sem experiência material, ele não vai para lugar nenhum. Está lá no Livro dos Espíritos, quando se pergunta, e se um espírito encarnado, uma alma, que Allan Kardec faz separação, espírito encarnado é alma, espírito desencarnado é espírito, né? Então, se esse espírito, desde a primeira encarnação, fizer tudo certinho, só fizer o bem, não cometer nenhum erro, não matar ninguém, for perfeitinho, ele termina a encarnação totalmente evoluído e os espíritos respondem não. Porque ele precisa experimentar, ele precisa viver cada uma das suas potencialidades. Ele não tem como viver sem passar pela experiência. E a gente só passa pela experiência quando aquilo internaliza dentro de nós, tem vida dentro de nós. O que é ser bom e o que é ser mal? Eu só posso saber vivendo. No meu nível evolutivo, o conceito de bem ou de mal vai mudar. Cada vez que eu evoluir mais um pouco, eu tenho uma noção diferenciada de bem e de mal. Não vai ficar sempre da mesma coisa. Nós, lá na primitividade, poderia ser muito normal e saudável entrar numa luta e quem ganhasse ficava com todos os bens do outro, e isso parecia perfeitamente normal. Esses seres não se sentiam torturados, nem deviam se sentir, porque no nível evolutivo deles, isso era suficiente. Mas nós vamos progredindo, e hoje, para nós, é extremamente revoltante, indigno, vergonhoso eu desejar algo de alguém, lutar com ele, matar e ficar com o bem dele. Para a gente não cabe mais isso. Porque hoje a gente está no nível em que a gente respeita coisas mais sutis do que simplesmente a questão da matéria. Então, cada vez que eu evoluo, eu tenho um olhar diferenciado. E coletivamente é a mesma coisa. Olhemos para trás, nesse mesmo período, né, nesses mesmos últimos 50, 60 anos, quantos valores foram modificados? E muitas vezes nós ficamos atônitos, né? Porque não existe mais valor, a família não é mais como era antes. Se a gente bem reparar, a base mais importante, ela sempre permanece. Não existe como desfazer o interesse pelo afeto, o interesse pelo outro, o respeito pelo outro, o desejo de amar, o desejo de paz. Mesmo que a gente viva em conflito, a gente deseja paz. A gente não se sente bem no conflito, porque se a gente se sentisse, era como antigamente. Ninguém registrava nenhuma culpa, ninguém registrava nenhum desagrado, matava, morreu porque morreu. Num dia ele matava, no outro dia ele estava morto, e não tinha importância. É como ainda hoje vivem determinados seres. Nós vemos crianças que a gente fica se perguntando de noite na rua, pedindo esmola, e alguém bate, e alguém maltrata, e eles estão ali. Um filho nosso, na mesma faixa etária, não teria coragem.
E ele não teria coragem porque ele tem alguém que se preocupa com ele, que ensina ele a valorizar a vida, que faz com que ele se ache importante, tenha medo de perder. Esses meninos que ficam essa hora não têm paz, não têm nada a perder, eles não têm um valor para a própria vida deles. Então eles vão, de tempos em tempos, passando as coisas dentro da primitividade. E quem maltrata eles ainda reforça neles essa experiência. Mas como espíritos imortais que são, eles vão saber que não são só isso. Mas eu digo, é uma forma primitiva de viver. Nessa forma, nada tem muita importância. Mas quando a gente vai sutilizando a experiência, nosso psiquismo vai evoluindo mais, a gente começa a ser mais exigente. Então, não basta apenas viver por viver, é preciso ter qualidade de vida. Não basta apenas não matar o outro, é preciso respeitar. Não basta apenas não odiar o outro, é preciso ter empatia. Esses são conceitos modernos que estão nas fábricas, nas empresas, não estão só nos espaços religiosos. Todo mundo hoje sabe que numa empresa, um dos valores ótimos é você poder se colocar no lugar do outro. É você poder resolver conflitos sem briga e sem guerra. Mas há algum tempo atrás, a guerra era aceita como uma coisa natural. Hoje já não é mais aceita como uma coisa natural. Então a gente vai cada vez mais entrando nessa sutilidade e, inevitavelmente, a gente esbarra na nossa realidade última, que é a nossa realidade espiritual. Que somos espíritos. Que se existe algo para ser curado, é o nosso perispírito, que é onde ficam guardadas todas as experiências e é onde existe e reside a aflição do espírito. Porque, se vocês não sabem, o perispírito é uma matéria semimaterial, um envoltório que envolve o espírito. Porque o espírito, quando encarna, ele não pode se ligar diretamente à matéria. Então, tem este corpo mais sutil, semimaterial, que permite a ligação. Então, o espírito se comunica com o externo através do perispírito e recebe a comunicação do externo através do perispírito. Lá é que fica gravada todas as memórias de todas as vidas. Lá é que ficam gravadas as violências que cometemos contra o nosso corpo. Se houve época em que a gente cometia grandes violências e não era nada demais, como sair matando e se deixando matar, hoje, no nosso estágio evolutivo, não se alimentar bem e provocar uma doença é registrado como um feito mal que nós cometemos contra o nosso corpo, como um desrespeito a essa possibilidade de estar encarnado, como um desrespeito à vida. Então, fica tudo ali agregado ao perispírito. Mais adiante, em outro corpo físico, existe uma grande chance de que aquelas experiências passem para o corpo físico. Poderão passar ou não. Na maioria das vezes passa, porque na maioria das vezes nós estamos centrados na matéria. Estamos acreditando que somos apenas o nosso ego. Porque se nós trabalharmos as qualidades necessárias, não precisaremos ficar doentes. Se formos capazes de avaliar a nossa vida, o nosso percurso nesta única vida, eu não preciso nem saber das minhas outras vidas. Muita gente diz assim, não, mas se eu lembrasse de minhas outras vidas, seria melhor. Não seria melhor. Poderia até ser pior. É melhor não lembrar. Mas nessa vida agora, observando as qualidades e os problemas que me acontecem, eu posso entender o que é que eu vim aprender aqui. Só precisa eu observar. Por que determinadas coisas acontecem comigo? Por que determinadas coisas se repetem comigo? Quais são as qualidades que estão envolvidas que eu ainda não consegui resolver? São qualidades tipo o egoísmo? Será que é orgulho? Que, segundo os espíritos, são os pais de todos os demais vícios. Todos eles estão centrados no egoísmo e no orgulho. Será que é isso que está acontecendo? O que eu posso fazer para ser menos egoísta? Para ser menos orgulhoso? Porque numa outra pergunta do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão perguntar a ele, né, Kardec vai perguntar a ele assim, qual é a prova, né, qual é a característica que o espírito atrasado tem? E ele diz 2 características. Uma é o apego, a outra é o interesse pessoal. E aí ele diz assim, é tão difícil você ter um ato desinteressado, que praticamente na Terra hoje, naquela época, né, e talvez ainda hoje, é muito raro encontrar alguém que haja completamente desinteressado. E aí ele diz, porque as qualidades morais são uma prova de evolução do espírito, mas elas podem ser apenas aquela cobertura de ouro que cobre o cobre, né?
que disfarça, é como se fosse aquela bijuteria que não é ouro, mas que dá um banhozinho de ouro bem simplesinho e fica parecendo que é ouro. Então, essas qualidades morais podem ser só isso. E aí, num dado momento, alguma coisa acontece que fere o meu interesse pessoal, aí é que eu vou revelar se realmente aquelas qualidades morais integram a minha personalidade eterna ou não integram. Então, eu posso defender a paz, posso ser contra a violência, posso fazer uma porção de coisas, defender os interesses dos seres humanos, a necessidade de respeitar as diferenças. Tudo isso eu posso fazer. Lá um dia me dá uma experiência dolorosa. Uma filha minha, por exemplo, é criminosamente estrupada, torturada, morta. E aí eu me encho de revolta e aí eu digo, neste caso, eu acho que fulano que eu devo matar. Eu preciso me vingar. Eu não posso perdoar. Aí é que eu vou saber se realmente eu já integrei as qualidades morais que eu desejo ter e que eu penso que tenho. Se eu não integrei, eu vou revelar que não integrei. Se eu integrei, eu também não vou poder ficar preocupada, porque naturalmente o perdão será o caminho mais correto e mais natural para mim que já integrei. Para mim, desculpe, né? Para quem já integrou. Mas quem não integrou vai voltar novamente, vai passar por cima de tudo que defendeu e ainda vai dizer, eu defendia, como eu já vi uma pessoa dizer, eu defendia esses criminosos. Hoje eu aprendi que eles não precisam, que eles não devem ser defendidos, porque eles são muito cruéis. Cruéis porque atingiu a mim, ao meu interesse pessoal. Era minha filha, não era a filha dos outros. Né? Às vezes é o meu bolso, não é o bolso dos outros. Às vezes eu acho que eu não mereço. O outro pode até merecer, mas eu, Márcia, não mereço. Então isso é o quê? É interesse pessoal. E a gente precisa ficar atento para esse interesse pessoal, tomando sempre atitudes em que a gente se aproxime mais possível do desinteresse. Tentar praticar uma vez por dia, que seja uma vez por semana, uma atitude que não lhe dê vantagem nenhuma. Olha, eu não tenho interesse nenhum, não vou ter nenhuma vantagem nisso. Vou fazer esse esforço para eu treinar o desinteresse pessoal. E o grande outro é o desapego. E cadê maior apego da gente do que o apego ao corpo físico? Quando estamos apenas achando que ganhamos com ele é tudo. E aí a gente começa a ficar... E também tem os apegos emocionais, os apegos à família, à esposa, aos filhos, ao marido. São papéis, passam. Quando a gente desencarnar, a gente vai encontrar lá um grande número de ex-esposas, ex-maridos, ex-filhos. O que permanece é o amor que a gente consegue vitalizar, que a gente consegue sentir pelo outro e despertar no outro. Isso é o que permanece. Então, nós precisamos estar atentos para não nos confundirmos com as ilusões. O corpo deve ser curado, se for possível, claro, porque é muito mais fácil viver a realidade do espírito num corpo saudável. Mas, antes de tudo, é preciso pedir a cura da alma. É como Jesus nos ensinou. Pede primeiro o reino dos céus, pede primeiro o que é divino, pede primeiro o que é de Deus, e o resto será acrescentado. Aí a gente não precisa nem se preocupar com a cura do corpo, porque o corpo será saudável enquanto o espírito precisar de um corpo saudável. Desejo a vocês muita paz e um bom trabalho a seguir lá no trabalho de cura.